Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos hoje aqui novamente, são agora 18h59, falta um minuto. Convido você a entrar aí na nossa live, convidar mais pessoas para estarem participando, porquanto hoje nós estaremos estudando a segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a qual é uma edição especial. Estaremos estudando os princípios divinos em tempos de crise. O comentador desta revista, que foi lançada em 1993, essa edição, ainda estava vivo o saudoso missionário Eurílio Begenstein, que é o comentador dessa revista. E nós, então, semana passada, tivemos a primeira lição com o tema Daniel ora por um despertamento. E hoje, dando continuidade à nossa lição, estaremos estudando despertamento espiritual, um milagre. Então, quero convidar você neste momento para poder estar convidando as pessoas para poderem estar participando conosco desta live, que eu creio que será uma bênção para a sua vida nesta noite de sábado. Hoje é dia 11 de julho, já passamos aí da metade do ano, mas graças a Deus aqui estamos para podermos aprendermos da palavra do Senhor. Pois muito bem, o tema hoje é despertamento espiritual, um milagre. Vamos aprender nesta lição que o despertamento espiritual, ele vem da parte de Deus, aonde o homem coopera para que esse despertamento aconteça, mas entendendo que, é claro, prevalece a vontade de Deus, a supremacia de Deus, a glória de Deus, ou seja, Deus é a fonte para que haja um despertamento. É o que nós vamos aprender aqui nesta lição de hoje. O nosso texto áureo, ele está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo 11, que diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. Antes de lermos a verdade prática, eu quero dizer que eu estou com poucos exemplares da revista da Escola Dominical. É uma edição especial. Muitas igrejas nossas, elas decidiram em repetir a lição anterior novamente durante todo esse trimestre, mas a CPAD, ela colocou à disposição quem quisesse essa edição especial, e foi assim uma decisão bem em cima, vamos dizer assim, da hora, mas consegui alguns exemplares, e alguns dos nossos irmãos já pegaram, mas se você ainda quiser, temos bem poucos para você estar participando. É uma riqueza. Eu quero dizer para você que você, ao adquirir essa revista da Escola Dominical, você vai estar adquirindo um tesouro para a sua vida, e também ela vai ficar para a posteridade, né? Para os seus netos, seus filhos e assim por diante. Pois muito bem, a verdade prática diz o seguinte: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Logo de início nós vemos aqui o seguinte, que se o ser humano não se submeter à vontade do Senhor, não há como Deus agir na vida dele. Nós lemos e temos um versículo em mente que está lá em Tiago, onde diz assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas muitos esquecem a primeira parte do versículo. A primeira parte do versículo fala: submetei-vos ao Senhor. Ou seja, o fugir do inimigo das nossas almas,
está condicionado à nossa submissão a Deus. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, sem questioná-lo, compreendendo pela fé que aquilo que Deus faz é correto, é certo, Deus não erra como nós, então submetendo-se à vontade do Senhor. Então, lá Tiago está dizendo, submeta-se à vontade do Senhor, e assim você vai resistir ao inimigo da vossa alma, o diabo, e ele vai fugir de vós. O objetivo geral dessa lição de hoje, a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, juntamente com Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Eu quero dizer aos amados irmãos que todo trimestre ao qual estaremos estudando, a partir dessa lição de número 2 até a 13ª, será em cima desses dois livros. São livros que são pouco lidos, as pessoas não leem muito esses dois livros. Então, ali tem o contexto tanto histórico como também doutrinário para a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Então eu convido você, é claro, para meditar nesses dois livros, tanto em Esdras como em Neemias, que são dois livros que foram escritos após o cativeiro babilônico. Pois muito bem, o nosso objetivo geral dessa lição é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e, é claro, a finalidade desse despertamento, ou seja, tudo que está dentro dos planos de Deus há uma finalidade, não é o acaso, não é capricho de Deus, não. Tudo que Deus faz, tudo que Deus quer realizar na minha e na sua vida, há um propósito da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora depende, como já de início, na verdade prática, se eu e você desejamos nos submetermos à vontade de Deus e, bem claro, também além de submetermos à vontade de Deus, nós, é claro, estamos prontos para aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, encerrando aqui essa introdução, ela diz nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. O primeiro tópico tem como título: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então, o primeiro tópico da nossa lição, ela vai trazer esta verdade. E eu convido você que está aí conosco para abrir a sua Bíblia, um estudo da Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. E nós vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 13. Porquanto aqui o primeiro título está dizendo o seguinte: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O capítulo 2 de Filipenses, o versículo 13, diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo para nós uma afirmação e confirmação desta frase a qual o saudoso missionário Eurico Bergsten nos traz, que o despertamento espiritual emana do próprio Deus. E vamos dando seguimento à lição, que você vai entender muito bem isso. Olha, diz aqui, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Isso está em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Agora eu quero que os irmãos entendam o seguinte: Ciro, ele era rei, juntamente com outro, eram duas nações, Medos e Persas. E Ciro, então, fazia parte dessa coligação desses dois impérios e era rei. E ele era um homem que tinha os seus deuses. Os Medos e Persas
Eles eram um povo que era idólatra, tinha seus próprios deuses, seus próprios costumes, mas houve uma intervenção divina. Houve uma intervenção divina, onde nós vemos Deus despertando em Ciro um sentimento para que pudesse ele fazer a vontade de Deus. Bom, o que a gente aprende aqui? Primeiro, meus amados irmãos, nós vivemos em uma sociedade onde ela quer as coisas prontas para agora. Nós vivemos numa sociedade que não tem paciência. Muitos cristãos gostam muito do Salmo 70, né, que diz: apressa-te, Senhor. Mas ninguém quer ler ou vivenciar o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. O que eu quero dizer com isso é que nós vivemos em uma sociedade imediatista, uma sociedade que quer as coisas logo, quer as coisas agora, quer as coisas neste momento. Mas nós vemos aqui que quando Deus despertou o espírito de Ciro, nós vemos aqui que há um tempo para todas as coisas estabelecidas por Deus debaixo dos céus. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1. Então, devemos entender que Deus tem o controle de todas as coisas e que Deus age no tempo certo. Ou seja, Deus não chega atrasado, Deus não faz nada errado, Deus está no controle de todas as coisas. Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, a província da Galácia, né? Mas exatamente a igreja estava na Galácia, no capítulo de número 4, o versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, no tempo determinado por Deus, controlado por Deus, Deus envia Jesus Cristo. Jesus Cristo não chegou atrasado nem adiantado. Ele chegou no tempo determinado pelo Senhor, para que cumprisse as profecias dos profetas, tudo aquilo que é falado no Velho Testamento, que apontam para Cristo Jesus. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Continuando aqui, nós vemos, por exemplo, Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Foi a lição passada. Nós vimos a importância do poder da oração e o que ela pode produzir no mundo material. A oração é um combate espiritual, a oração ela entra dentro do mundo espiritual para que do mundo espiritual se materialize aonde nós estamos, no mundo material, aquilo que precisamos, necessitando e principalmente e exclusivamente a vontade de Deus nas nossas vidas. Dando continuidade aqui, nós vemos então que Daniel, em sua vida de santificada, produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento em Ciro. Ou seja, Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel buscou, mas quem operou foi Deus. Ou seja, nós como igreja do Senhor Jesus, uma coisa é interessante. Muitas pessoas ainda têm medo de falar de Cristo ao seu vizinho, de falar de Jesus Cristo ao seu parente ou ao seu colega de trabalho e depois fazer o apelo, porque se a pessoa não aceitar, ele vai ficar constrangido, achando que ele falhou. Não, entenda uma coisa, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A nós, eu e você, a igreja do Senhor, foi dada a ordem de anunciar o Evangelho, de pregar as boas novas de salvação, de levar a todos aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, a palavra da salvação, as boas novas de salvação, orarmos por estas pessoas,
para que o Espírito Santo possa trabalhar em suas vidas. Então, temos o livre-arbítrio, onde o homem escolhe querer ou não aceitar a palavra da verdade. Então, não fique constrangido se alguma pessoa, ao ouvir o Evangelho, ele escolher não querer aceitar. Não é minha e nem sua, é claro, a responsabilidade dessa pessoa recusar ou não. Mas nós temos a obrigação de anunciar, levar a boas novas de salvação e orarmos, jejuarmos para que a obra do Senhor venha se cumprir na vida destas pessoas. Então, continuando aqui, nossa lição vai dizer o seguinte, Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Um exemplo bem claro na Bíblia está lá em Atos, capítulo de número 15, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, e o versículo 28, que diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja bem que a primazia aqui é Deus. Poder se colocar no versículo pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não, mas está invertido, está dizendo pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso significa que, como aqui está escrito, que Deus, Ele espera a nossa cooperação. Não que Ele dependa de nós, mas Ele está esperando a nossa decisão, a nossa cooperação, para que nós possamos permitir que Ele venha agir em nossa vida. Mas, como diz aqui o nosso comentarista, mas o autor, a fonte do poder do despertamento vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse aqui, continuando, a operação do Espírito Santo, ela é bem diferente daquilo que nós muitas vezes estamos habituados, né? Hoje eu estava lendo uma reportagem de um site chamado Portas Abertas. É um site interdimensional, ou seja, ela tem um único objetivo: anunciar, transmitir relatórios e, é claro, reportagens, notícias do mundo evangélico pelo mundo e principalmente das igrejas perseguidas. E na Etiópia, um missionário ali, essa semana agora que passou, ele então foi até a um velório. E na Etiópia eles têm o seu costume de velar e de enterrar o seu morto. Há todo um aparato para isso, mas ele chegou ali pedindo aos familiares para que ele pudesse orar por aquele morto, porque Jesus Cristo iria ressuscitar. Se os irmãos não sabem, a Etiópia, a maioria é muçulmana. Nós vemos ali o islamismo tendo uma força muito grande ali na Etiópia. Então, que fica na África, mas com muita insistência daquele e a fé daquele missionário, nós vemos então que Deus operou de uma maneira poderosa, e esse Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. E aquele morto ressuscitou, e a família daquele morto aceitou Jesus como único, suficiente Salvador. Então entenda uma coisa, é necessário nós permitirmos. Nós não muitas vezes vemos mais agir de Deus na nossa vida, porque nós queremos tomar o controle e não permitir que Deus seja o comandante, que esteja à frente da nossa vida, controlando a nossa vida e nos levando da maneira como Ele quer. Jesus disse o seguinte sobre o Espírito Santo, está em João 3:8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, todo aquele que nasceu novamente, que é controlado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, tem intimidade com o Espírito Santo. Ele não faz o que ele quer, mas faz conforme o Espírito Santo o direcionar para fazer. Pois muito bem, meus amados irmãos, dando continuidade, estamos estudando a segunda lição,
desse trimestre, onde fala sobre o despertamento espiritual é um milagre. O segundo tópico está dizendo o seguinte: a finalidade do despertamento. Já vimos no primeiro tópico que a fonte de um despertamento espiritual é Deus, é o Espírito Santo, é a Trindade. A fonte é eles que vão projetar esse despertamento nas nossas vidas. Quando, é claro, Deus espera que nós nos prontificamos, nós nos colocamos à disposição para que Deus possa usar as nossas vidas, para que esse despertamento possa acontecer. Mas vamos ver para que serve o despertamento espiritual. Há uma finalidade da parte de Deus para um despertamento espiritual. Nós vemos aqui então as finalidades. O primeiro tópico é a restauração nacional de Israel. Esse segundo tópico ele vai falar, é claro, dentro do contexto que nós estamos lendo, que é o livro de Esdras e Neemias que nós estamos estudando. Então nós vamos ver aqui a finalidade de Deus, desse despertamento para o povo, seu povo Israel, não é verdade? Então vamos aqui, Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Isso nós já lemos lá em Esdras, capítulo 1 e versículo 1, quando Deus despertou em Ciro. Deus despertou em Ciro o seu espírito para que pudesse fazer, é claro, a vontade dele. Mas dando continuidade, foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutia a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativo ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías há cerca de 180 anos antes. Se você for ler lá Isaías 44, versículo 28, como também Isaías 45, versículo do 1 ao 6, nós vamos ver Deus usando a boca do profeta Isaías, fazendo menção a Ciro e como Deus usaria Ciro para que o povo de Israel pudesse voltar então do cativeiro para Jerusalém, para reconstruir o templo. Nós vemos que há uma grande lição nessa questão de Israel ter ido para a Babilônia. Foi para que Deus tirasse do coração deles a idolatria. Israel, a nação israelita, ela pode pecar em muitos pecados, mas um que até hoje isso é uma veracidade: Israel não peca na idolatria, eles não adoram outro Deus, eles não creem em outro Deus, a não ser em um único soberano Deus chamado Jeová, Deus que está nos céus. Então nós vemos aqui, então, que Deus, ele está no controle de todas as coisas, e ele, para restaurar nacionalmente, para fazer o povo de Israel voltar à sua terra, a terra prometida, a terra que ele fez em aliança com Abraão, que daria a sua descendência, mas foi necessário tirá-los de lá para poder fazer uma mudança na vida do seu povo. Agora ele profetizou também que ele voltaria à nação, à sua terra, mas isso, dentro do tempo determinado por Deus, e Deus iria fazer conforme a sua vontade. Tem um versículo aqui, Isaías 46, versículo de número 10, que diz assim, que anuncia um fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Coisa maravilhosa, meus amados irmãos. O profeta Isaías, aqui no capítulo 46, versículo 10, 46, versículo 10, fala que Deus sabe o final antes de acontecer, desde o princípio. Deus sabe o princípio e o fim de todas as coisas.
isso traz para mim, para nós, um conforto ao nosso coração. Nós estamos vivendo em uma crise mundial por causa da pandemia do coronavírus. E essa crise ela tem afetado todos os aspectos da vida do ser humano, aspecto emocional, familiar, econômico e assim por diante. Mas Deus sabe o princípio disso e o final também disso. E nós, a igreja do Senhor, que cremos em Deus, que confiamos nele, como diz o salmista, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Então guarde esse versículo no seu coração. Deus sabe o princípio e o fim de todas as coisas. E nessa questão dele saber o princípio e o fim de todas as coisas, ele vai dizer aqui na palavra do livro do profeta de Isaías que será feito toda a vontade de Deus. Ou seja, nada que acontece neste mundo, irmãos, acontece sem a permissão de Deus. Porque o salmista diz que os céus, o planeta Terra e os que habitam nele pertencem ao Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Apesar do livre-arbítrio do homem tendo o livre-arbítrio de escolher se quer ou não servir a Deus, mesmo ele escolhendo ou não, o plano de Deus não é paralisado por causa do homem. A terra pode estar em crise, mas o céu não está em crise. A terra pode parar muitas coisas, mas os planos de Deus permanecem para sempre e continuam sendo feitos conforme a vontade do Senhor. Muito bem, o segundo tópico fala da restauração espiritual de Israel. Então nós vemos que Deus restaurou a nação de Israel nacionalmente, ou seja, ela voltou a ser uma nação novamente reconhecida. Deus usa Ciro para fazer uma proclamação e restaurando Israel como uma nação. E nós vemos então agora a restauração espiritual. Deus quer usar o homem como um seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio, como nós estamos falando, por livre decisão. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Ou seja, o homem ele pode escolher qualquer coisa, pode escolher tomar qualquer decisão. A única coisa que o homem não pode é escolher as causas dessa decisão que ele tomou. Ou seja, o que vai vir pela escolha que ele fez. Ele pode escolher qualquer coisa, mas os efeitos, as causas que vêm por causa das suas coisas, ele não tem poder sobre isso. Agora, o que nós estamos vendo aqui nesta revista da Escola Bíblica é que Deus ele espera a cooperação de todos nós. E eu quero dizer, amados irmãos, que até antes mesmo dessa pandemia, mas agora se agravou mais, nós podemos ver, conforme Cristo Jesus revela ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Eu quero convidar você até abra aí, por favor, Apocalipse capítulo 3, o último livro, o livro das revelações, Apocalipse, capítulo de número 3. O versículo é de 1 ao 6, onde Cristo Jesus manda uma carta ao anjo da igreja que está em Sardes. Pois muito bem, Sardes era uma igreja local. Então eu quero usar ele como exemplo para uma igreja local. Pode ser a nossa, como qualquer uma cidade do nosso estado, do nosso país e assim por diante. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte, que na igreja local de Sardes existiam 3 grupos de pessoas dentro da igreja. E nós devemos tomar muito cuidado nos dias a qual nós estamos vivendo hoje, para não sermos parte dos 2 primeiros grupos, mas sim do último grupo que a carta de Sardes nos apresenta. No primeiro versículo do capítulo 3, já nos vemos o primeiro grupo. Nós vemos assim, isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras,
que tem nomes de que vives e está morto. O primeiro grupo que nós encontramos numa igreja local é aquela pessoa que aparentemente está viva espiritualmente, mas ela está morta espiritualmente. Então nós devemos tomar muito cuidado para não perdermos a nossa fé, para não perdermos a alegria da salvação, a satisfação de poder estar meditando na palavra de Deus, estar na presença do Senhor, né? De estar buscando a Deus em oração, jejuando, estarmos nos esforçando para fazer a vontade do Senhor. Quero dizer com essas palavras que Deus não está procurando ninguém perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Todos nós somos cheios de defeitos, mas quando nós permitimos o Espírito Santo de Deus aprimorarmos em nós, trabalharmos em nós, nós certamente estaremos nos esforçando para fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. E nós vemos então que o primeiro grupo é aqueles que já morreram espiritualmente. A pessoa que está lá no mundo desviada, ela não desviou lá no mundo, ela já estava desviada dentro da igreja. Ela só exteriorizou, colocou para fora, lá no mundo, o que já estava dentro dela, ela dentro da igreja. O segundo grupo, que também me chama a atenção e me preocupa, está no versículo seguinte, o versículo 2, que diz assim, sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Ou seja, há pessoas que estão cambaleando na sua fé, estão a cada dia se definhando na sua fé, perdendo a sua fé, a sua confiança no Senhor, e estas pessoas devem tomar uma atitude diante de Deus. Sabe, quando nós estamos anêmicos, nós vamos ao médico, ele pede um exame de sangue para ver se comprova a anemia e passa, claro, para nós vitamina com ferro e comida com ferro para que possa novamente voltar, né, a nossa saúde ao que deveria estar e sairmos da anemia. Então, veja bem, há uma anemia espiritual e o remédio é a oração, a palavra de Deus, a meditação, estar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, seguir a vontade do Senhor, para que nós possamos estar cumprindo aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o último grupo que nós vemos aqui é o versículo 4, que diz o seguinte: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas disso. Então nós vemos que também há dentro da igreja pessoas que estão sendo fiéis, que estão fazendo a vontade do Senhor, que estão esperando a vinda de Jesus Cristo. E eu quero dizer a vocês que a vinda de Jesus Cristo, ela pode ser coletiva como ela pode ser pessoal. Jesus Cristo pode vir buscar um dos seus a qualquer hora, como também pode a qualquer momento vir buscar toda a sua igreja coletivamente aqui na terra. A morte é uma maneira, a morte do corpo físico, é uma maneira de nós passarmos deste mundo para o mundo espiritual. O mundo espiritual é dividido em dois lugares. Um é o paraíso, a qual está debaixo do trono de Deus, aonde ali descansam os servos do Senhor até o momento do arrebatamento da igreja, onde eles serão ressuscitados em um corpo glorificado. O outro lado do mundo espiritual é chamado na Bíblia de Sheol, de Tártaro, ou seja, um lugar de pranto e ranger de dentes. E ali eles estão por não quererem seguir a Cristo, por não crerem em Cristo, não crerem na sua palavra, por não se arrependerem dos seus pecados e querer apenas viver o momento momentâneo da vida desta terra. Pois muito bem, aqui dando continuidade, diz a nossa revista: durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses da nação, não adorar os ídolos. Antes do exílio,
Israel estava espiritualmente enfermos, dos pés à cabeça, conforme diz lá em Isaías, capítulo 1, do versículo 2 até o 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, eu quero que os irmãos entendam bem isso. Não é somente como Salvador. Muitas pessoas só querem Jesus como Salvador e não como Senhor. Jesus Cristo, ao nós o aceitarmos como Salvador, também o aceitamos como Senhor da nossa vida. E como aceitamos eles como Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo quer prioridade. Mas Jesus Cristo não somente quer prioridade, Ele quer exclusividade de nós. Prioridade é uma coisa, exclusividade é outra. Muitas vezes nós damos exclusividade a algumas coisas, ou seja, exclusividade significa que Deus quer prioridade e quer ser o primeiro em nossas vidas, em todos os âmbitos da nossa vida, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida pai e filhos, na nossa vida como pai, como marido, como sacerdote do lar, como filho, como servo do Senhor. Deus quer não somente prioridade, mas Deus quer exclusividade. Só pode, pastor, nos dar um exemplo melhor pela Bíblia Sagrada? Sim. Antes de Israel ser levado para o cativeiro, nós vemos que eles faziam a liturgia a qual a lei do Senhor mandava eles fazer. Eles levavam o sacrifício para o altar, lá no templo, os sacerdotes faziam as ofertas, sacrifício e tudo mais. Mas Deus não era exclusividade, porque da mesma maneira que eles levavam a oferta para o templo do Senhor e para Deus, eles também sacrificavam e adoravam aos Balaíns, a Baal, a Astarote, ao Moloque e outros deuses mais das nações pagãs dos cananeus. Então Deus não era exclusivo na vida deles. Então entenda bem isso, Deus quer prioridade e Deus quer exclusividade de nós para servi-lo aqui nesta terra. Muito bem, dando continuidade, nós vemos aqui, cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois apoios, graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, o juízo e a justiça divina. João 16, 8, 9. O primeiro passo para um avivamento na vida do ser humano se chama arrependimento. Se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, dos seus atos, diz lá em Provérbios que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança a misericórdia do Senhor. Precisamos ter arrependimento. Arrependimento, meus amados irmãos, não podemos confundir com um sentimento de uma pessoa, vamos dizer assim, com tristeza, constrangimento, né? A pessoa sente tristeza por aquilo que fez, mas continua fazendo novamente. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é a pessoa praticou aquele pecado, ele se arrepende e não pratica mais, né? Então, o primeiro passo do avivamento da nossa vida é o arrependimento, é a mudança de vida. Mesmo porque quando nós nos arrependemos, acontece uma transformação dentro de nós. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo pecado, nos torna aptos a receber a pessoa do Espírito Santo. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, e o capítulo 6, versículo 19, que nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. E o próprio nome já diz Espírito Santo. Se Ele é santo, Ele vai trabalhar dentro de nós, em nossa vida, para que nós possamos também andar em santidade. Ou seja, a palavra santo significa separado. Então nós somos santos hoje, mas amanhã devemos ser mais santos do que hoje, porque devemos permitir o Espírito Santo trabalhar em nosso ser, em nossa vida, para que nós venhamos
cumprir a vontade do Senhor. Isso é uma das finalidades do despertamento espiritual. Despertamento espiritual é que haja transformação real na vida das pessoas, onde as pessoas venham se converter, venham ser libertas do pecado, do poder do pecado, da escravidão do pecado, dos vícios do pecado. Mudança de vida, meus amados irmãos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, é nova criatura, Aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas passadas ficaram para trás e tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa vai andar em novidade de vida. E nós devemos entender o seguinte: mesmo andando neste mundo em novidade de vida, se arrependendo, ter nascido novamente, nós vamos encontrar tentações, que são pedras de tropeços no nosso caminho até chegarmos ao céu. Mas faz necessário que nós tenhamos a luz para nos guiar, para iluminar o nosso caminho. Como o salmista fala o seguinte lá no Salmo 119, Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Seja farol baixo e farol alto, você enxergar perto e enxergar longe. Então a palavra de Deus, ela vai ser luz para o teu caminhar nesta terra, para que possa andar em novidade de vida, ter uma vida transformada, aonde as pessoas, teus conhecidos, teus parentes, teus amigos possam ver essa mudança e possam questionar o que aconteceu contigo, aonde é o momento de você então estar testemunhando de Cristo Jesus na sua vida, e você assim fazendo a vontade do Senhor. A letra A aqui diz o seguinte, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Entenda uma coisa: ele é santo. A Bíblia Sagrada fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo, e nós podemos também extinguir o Espírito Santo. Paulo, ele exorta a igreja, aos Tessalonicenses: não extingue o Espírito Santo. Ou seja, entristecer é a pessoa pecar e não se arrepender, ele ter remorso. Entenda que remorso é diferente de arrependimento. Remorso, a pessoa chora, a pessoa se lamenta, a pessoa faz 1001 promessas, mas daqui a meia hora está fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é a pessoa se arrependeu e não pratica mais aquela coisa, aquilo. Ele permite o Espírito Santo trabalhar na vida dele, libertá-lo. Uma coisa que as pessoas hoje precisam muito é libertação, para que as pessoas possam fazer assim a vontade plena do Senhor. E o Espírito Santo, ele não compactua com o pecado, ele não tolera o pecado. Veja, o Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele vai para Tarsos, para ali poder perseguir a igreja, ele tem um encontro com Jesus, e ali ele então pergunta: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele fica cego, Jesus manda, ou o Espírito Santo manda o profeta Ananias lá orar por ele, para ele enxergar novamente. Mas ali o Espírito Santo age no coração de Saulo, e ele é convencido que o que ele estava fazendo, ele estava pecando contra o Senhor, porque estava perseguindo o povo de Deus, achando que estava sendo zeloso. Foi o Espírito Santo que convenceu o pecado da mulher samaritana, aquela mulher que já tinha tido 6 homens como marido e estava com outro e não era dela, tinha roubado de outra mulher. Mas foi ali através daquela palavra que Jesus Cristo, conversando com ela, o Espírito Santo trabalhou na vida dela, a convenceu do seu pecado, e ali houve uma transformação. Também fez com Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas quando Zaqueu entrou na casa de Jesus, e ali Zaqueu ouviu Jesus Cristo, o Espírito Santo trabalhou na vida dele, ele disse: Senhor, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos a Ti, Senhor. E se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicado. E o Senhor Jesus Cristo falou: hoje
a alegria, porque houve salvação nesta casa. O Espírito Santo, né, ele trabalha na vida das pessoas para que a pessoa possa fazer a vontade de Deus, para que esteja na vontade de Deus. A parte B aqui da nossa lição diz o seguinte: mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. O Espírito Santo, ele foi chamado para convencer o homem do pecado. Ele não tolera o pecado, como Deus não tolera, Jesus Cristo não tolera, ele não tolera o pecado. Então, ele vai trabalhar na vida do ser humano para que o homem entenda que ele é um ser pecador, que ele precisa de arrependimento, que ele precisa de mudança de vida. Mas ao mesmo tempo que ele não tolera o pecado, também é aquele que convence o homem da justiça. Quem é a justiça? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo cumpriu toda a justiça de Deus. E cumprindo toda a justiça de Deus, aquele que aceita o sacrifício de Jesus Cristo, recebe o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma na pessoa de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo, ele não tolera o pecado, mas aponta o remédio. Ele não tolera a enfermidade do pecado, mas ele aponta o remédio para a cura do pecado, que se chama Jesus Cristo, o único que pode salvar-nos a nossa vida. E quando o Espírito Santo entra dentro de nós, uma coisa bem relevante que eu quero chamar a vossa atenção é que o fruto do Espírito começa a operar dentro de nós. Está lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e versículo 23. O terceiro último, e vamos então para o terceiro tópico. Deus cumpre as suas promessas. Então nós já vimos de onde vem o despertamento, vimos a finalidade do despertamento, e agora nós vamos ver o seguinte, que o despertamento vem do Senhor. A finalidade do despertamento nós já vimos. E Deus fez essa promessa do despertamento espiritual, do avivamento espiritual, e Ele cumpre as suas promessas. Uma coisa que nós devemos ter em nosso coração, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se faz necessário que aqueles que se acheguem a Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé, a crença em Deus é importantíssimo para alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá a Israel, conforme isso está escrito. Você pode ler em Jeremias 27, 22. Livro do profeta Jeremias, capítulo 27 e versículo 22. Mas na leitura bíblica em classe, Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus pela boca de Jeremias. Então Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Meus amados irmãos, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, todos os sinais que Jesus Cristo, ele prenunciou aos seus servos, à igreja dele, para que nós possamos estar vigilantes, eles estão se cumprindo e vão se cumprir na íntegra, porque Jesus Cristo diz o seguinte: passarão os céus, passarão as terras. Jesus está dizendo assim, passarão anos, passarão até séculos e pode passar até milênios, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, entender isso em nossa vida, que aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor Deus disse que vai acontecer, porque Ele vela. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, fala que Deus vela pela sua palavra, para que ela venha se cumprir. O ponto 2 fala, Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos sobre o seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo.
Então vamos ver o seguinte: para os dias que nós estamos vivendo na dispensação da graça. Já tivemos pela Bíblia Sagrada a dispensação da inocência, quando o homem não sabia o que era o pecado. Nós vimos a dispensação da inocência, a dispensação dispensação da inocência, a dispensação, Jesus, da onde o homem conhece o que é o pecado, da consciência. Lembrei? Dispensação da inocência, dispensação da consciência, quando o homem começa a saber o bem e o mal, o pecado, o erro. Aí depois veio a dispensação do governo humano, que durou umas centenas de anos, e depois vem a dispensação dos patriarcas, né? E depois, é claro, vem a dispensação da lei, e agora estamos vivendo a sexta, que é a dispensação da graça. Dentro da dispensação da graça, nós temos então o avivamento e com elas as bênçãos de Deus. O primeiro delas é o batismo com o Espírito Santo. Meus amados, nós devemos influenciar essa nova geração, que está muito aqui relacionado ao batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados, é uma promessa de Deus para aquele que o aceita como Salvador. E se faz necessário a igreja ser revestida de poder, ter esse revestimento de poder, ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é prioridade na nossa vida. Então, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo para a nossa vida, porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ele vai fazer morada dentro de nós, como eu já falei. Mas é necessário nós buscarmos o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. E com ele, é claro, vem os dons espirituais. A igreja de Cristo Jesus conta com armas espirituais, porque o próprio Paulo fala que a nossa luta não é com armas carnais, mas armas espirituais, a qual o Senhor Deus tem dado à sua igreja, para que nós possamos vencer esta luta a qual temos contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás e as suas legiões de demônios. Então é necessário nós recebermos o batismo com o Espírito Santo e buscarmos os dons espirituais para que Deus use com excelência na sua igreja, para consolidá-la, para, é claro, restaurá-la, para poder estar edificando ela, exortando ela, né? Então se faz necessário nós buscarmos o batismo e também os dons espirituais e, é claro, o fruto do Espírito, permitindo que o Espírito Santo venha trabalhar em nossa vida para que o fruto apareça. Terceiro tópico, o terceiro subtópico desse terceiro tópico, já estamos indo para o final da lição. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia se deixar apagar. Então se faz necessário, primeiro, para que haja um despertamento, a fonte, nós já sabemos, é Deus. A finalidade é para que haja em nossa vida uma restauração, né? Para que nós saibamos quem somos nós. Não tem muito crente que não sabe quem ele é, não. Eu sou brasileiro, eu sou americano. Não, eu estou falando do âmbito espiritual. Você é povo de Cristo, é povo de Deus, é um povo comprado, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Você é propriedade do Senhor. E tem muito crente que ainda não entendeu isso, tem muito cristão que ainda não entendeu isso e não sabe quem ele é. E é interessante que os filósofos antigos fizeram essa pergunta: quem sou eu? Para onde vou? De onde vim? E a Bíblia já responde isso, meus amados irmãos. Nós fomos criados por Deus segundo a sua imagem e semelhança. Fomos criados com o propósito de buscar a Deus, conforme está em Atos capítulo 17, Paulo falando isso lá no Areópago de Atenas, que Deus criou o homem para que o buscasse, para que o servisse, para que o obedecesse. Nós temos um objetivo. Deus tem o objetivo de ter criado o homem. Quando nós nascemos, Deus tem um propósito desde o nosso nascimento, na minha e na tua vida.
depende de nós, é claro, permitimos que Deus cumpra esse propósito na minha e na sua vida. E quando há um despertamento espiritual na nossa vida, um desejo, um despertamento espiritual, há na nossa vida, é claro, uma renovação da nossa fé, uma renovação da nossa alegria da salvação. A alegria da salvação, meus amados irmãos, é algo que o mundo pode minar. Nós estamos no mundo material, mas estamos em luta com o mundo espiritual contra Satanás e seus demônios. Isso mina as nossas forças, isso rouba a nossa alegria, rouba a nossa fé, rouba, meus amados irmãos, o desejo de querer estar na presença do Senhor, de querer fazer a vontade do Senhor. Alguns, a lâmpada vai se apagando e ele simplesmente vai se acostumando. É como nós, à noite, quando nós vamos dormir, não é verdade? Durante a noite estamos, como agora, a luz está acesa aqui, muitos vão jantar ainda, vão comer, mas depois que vão dormir, vão para o quarto. Desliga ou apaga a luz do seu quarto. E se a pessoa demorar a dormir, os seus olhos vão se acostumar com a escuridão. Espiritualmente, isso não pode, nós não podemos permitir isso acontecer na nossa vida, nos acostumarmos com a escuridão. Devemos lutar para que a luz de Cristo brilhe em nossa vida, para assim estarmos fazendo a vontade do Senhor, o nosso Deus. Então, quando há um avivamento, este avivamento, um dos propósitos é para que Deus renove a fé daqueles que estão abatidos. Finalizando, meus queridos, essa lição tão maravilhosa, tão construtiva, tão edificante para a nossa vida, o nosso comentarista, o saudoso missionário Eurico Belgst, diz aqui no capítulo 4, despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, conforme Neemias 12:44, capítulo 12, versículo 44 a 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura das doutrinas babilônicas. Eles tinham passado 70 anos na Babilônia. Querendo ou não, quando o profeta, Deus usa o profeta Ezequiel, lá no rio Quebar, ele diz para o povo, não se angustiem, façam suas casas, vivam, porque vocês vão passar 70 anos aqui. Mas quando eles voltaram para a terra de Jerusalém, Esdras é usado para ler a lei de Deus. Diz a palavra do Senhor que a lei foi começada a ser lida às 6 horas da manhã, todos estavam em pé e terminou a leitura da palavra de Deus ao meio-dia. E quando a palavra de Deus terminou de ser lida, houve júbilo, gozo, alegria, um despertamento espiritual. Então, quando há esse despertamento espiritual na vida do ser humano, ele vai procurar fazer a vontade de Deus. Ele vai buscar em ser útil na obra do Senhor, em fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Então, quando o despertamento se torna visível, se torna algo real na vida de um homem, ele vai obedecer a palavra de Deus. Segundo, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiel à palavra do Senhor. Como diz aqui em 1 Coríntios 4:6, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Também nos diz aqui o Salmo 119 e 63, companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Vivemos em um mundo relativista, onde para alguns a verdade é relativa, se aquilo para você é verdade, para mim não é, mas todos aqueles que são avivados, despertados, é um milagre de Deus na vida do ser humano, ele vai querer cumprir a palavra de Deus e a vontade do Senhor. Que este ensino nesta noite você possa refletir, passe para outras pessoas, indique para outras pessoas. Temos o canal da nossa igreja, Assembleia de Deus Flórida Paulista, ele pode estar assistindo lá
as nossas lives do culto, dos ensinos da palavra do Senhor, da escola bíblica dominical. Então participe, convide mais pessoas, mas que esta lição de hoje, desta noite, possa não somente ter alimentado a sua alma, mas que ela a partir de hoje possa também trazer uma mudança para mim e para você, no entendimento mais claro do que é realmente um avivamento, para que nós possamos buscar e para que nós possamos estar fazendo a vontade do Senhor. Meu Deus eterno Pai, querido, santo e poderoso, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos que aqui puderam participar e ouvir estas palavras. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais e mais a fazer a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja para com todos vós. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E amanhã eu conto com você às 5 horas da tarde na nossa campanha de oração. Deus cuida de ti. Venha, participe das 5 horas da tarde até as 6 da tarde em nosso templo, na nossa campanha de oração. Quem quiser estar conosco tem toda a liberdade, sendo que não esteja dentro do grupo, de risco, tem toda a liberdade de estar ali participando desta campanha de oração. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.